O Japão é conhecido aí por muita gente aí como o país do respeito. Mas por que tem tanto bullying, tanto suicídio aqui no Japão, será, hein? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. Ó, o céu tá azulzinho, tava uma maior escuridão aqui, acabou de cair um pé d'água aqui agora. Aí, como parou a chuva, eu resolvi sair um pouquinho para caminhar e vamos bater um papinho aí. Me perguntaram aí sobre a serenidade do povo japonês, sobre o suicídio, se o povo japonês sofre de depressão. Confesso que esse é um assunto aí meio complicado. Eu acho que depende muito do convívio que a gente tem, né? E tudo que eu comento aqui é justamente disso, né? A experiência que eu tenho, pelo que eu consigo ver, é que existem aí duas gerações agora, né? A geração mais nova tem uns comportamentos aí já um pouco diferente da anterior. Então eu acredito que o Japão vai ter aí umas mudanças, né? E espero que mude para melhor. É claro que a visão que eu tenho do Japão vai depender muito desse convívio que eu citei agora há pouco, né? Pode ser que as pessoas com quem eu passe aí o meu dia a dia tenham um comportamento que não represente a verdade do Japão, né? Da maioria do Japão, né? Pode ser que eu esteja aí dentro de um grupo de que pertence à minoria, então não leve o que eu vou falar aqui como uma regra, né? Eu só estou passando aqui a forma que eu enxergo as coisas aqui no Japão, beleza, pessoal? Então, com relação aí ao equilíbrio do povo, que o povo japonês parece um povo bastante sereno, de fato a gente consegue perceber isso, mas aqui, ao mesmo tempo que a gente vê certas coisas, a gente não consegue entender muito bem, porque exatamente o contrário disso acontece bastante também, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O povo japonês é um povo sereno. A gente tem a ideia de que seria um povo mais calmo, tranquilo, né? Um povo que consegue, como se diz, manter um comportamento mais normal, digamos assim. Mas então por que existe o bullying, né? Se aqui muita gente que é dizem aí, né, que é um país que tem muito respeito, e de fato existe isso, bastante respeito, mas ao mesmo tempo existe o bullying. O bullying também é muito comum aqui, não é raro você ver casos de bullying, tanto que o governo aí trabalha aí para tentar acabar com isso nas escolas, por exemplo, onde começa, né, esse caso de bullying, e depois também no trabalho, né, na fase adulta existe também. Então, desde a escola aí, o governo já vem soltando aí material aí com ajuda nesse sentido aí, né? Pedindo para as crianças aí que são vítimas de bullying para que peçam ajuda, né? Que tenham coragem de pedir ajuda, né? Então, a gente vê essas duas coisas andando em paralelo. Então, é difícil você falar sobre um povo que tem essa cultura aí, que tem os dois lados assim andando juntos, né? Então eu vejo que o povo japonês é um povo bastante sereno. Você vê assim, um exemplo típico é assim, você vê um acidente de carro, por exemplo, né, uma batida. Você não vê aí as pessoas que saem do carro já discutindo, pessoa nervosa, né? É lógico que pode existir casos, mas a maioria das vezes que eu presenciei isso, a pessoa já desce do carro, um pedindo desculpa para o outro, né? Então você vê um pouco de tranquilidade ali. Então a gente tem que se atentar que eu estou falando de casos gerais, né? É lógico que vai ter exceções, mas a gente não vai trabalhar em cima de exceção, né? Mesmo assim, no dia a dia, em casos tão simples assim, se você está trabalhando e de repente você cruza com alguém e sabe quando você segue pelo mesmo caminho e você tenta desviar e a pessoa também pensa ao mesmo tempo nisso? Então, isso aí também é um motivo para a pessoa já logo pedir desculpa. Qualquer coisa que a pessoa veja que tenha trazido algum desconforto para você ou algum, sei lá, pode ser a mínima coisa aqui, você pode ver. A palavra desculpa está na ponta da língua. Então, aí você percebe bastante que existe muito esse respeito, né?
para o próximo. E o que eu percebo aqui, assim, que existe o que eu sinto, né? Eu vejo que o japonês, ele se preocupa bastante com o que o próximo vai pensar, né? Então, tipo, nos parques, por exemplo, vamos pegar o exemplo do parque. Ele faz o uso, ele vai fazer o uso da melhor forma possível para que o próximo também possa usufruir do parque, né? Então, trabalha no coletivo, né? Muita gente aí que vem para cá, eu já vi comentários falando que não vê esse tipo de coisa, mas assim, pelo que eu percebo, né, as coisas andam direitinho justamente por conta disso, porque eles trabalham no coletivo, pensando no próximo. Então isso para mim é uma questão de respeito, né? E aí por que existe tanto bullying? E no caso perguntaram do suicídio, taxa de suicídio. Infelizmente eu não sei dizer a quanto que está, né, a taxa de suicídio. Eu sei que não é um número muito baixo, porque é um número que também preocupa bastante o governo, né? Então eles trabalham bastante em cima disso também. E o que eu sinto aqui é que os japoneses, eles têm também uma certa pressão, né, da sociedade, tanto na escola, né, na vida escolar, quanto na vida profissional, no trabalho, né? Tem muitos trabalhadores aí que tem que trabalhar horas e horas, né? Tanto que o governo, para amenizar isso, o que ele está fazendo? Ele não está permitindo que as fábricas façam um número exagerado de horas extras, né? Existe um limite para isso. Então o governo procura de todas as formas tentar melhorar a qualidade de vida, né, do trabalhador. Mas isso é meio complicado, né? Porque as fábricas também, as empresas, elas dão um jeito de burlar tudo isso aí, né? Pela necessidade da mão de obra, N fatores, né? Não é um negócio assim tão simples aí para ser resolvido. E fora que aqui no Japão existe essa cultura, né? É uma coisa que vem de anos e anos, e isso não vai ser uma mudança aí da noite pro dia. Então o que eu percebo é isso. Eu tenho lá dentro da fábrica pessoas de mais idade, da geração anterior, e também esses rapazes mais novos. A gente percebe que o pensamento é bem diferente. Mas aí quando essas duas pessoas estão juntas assim, você percebe o respeito mútuo ali, né? Por mais que a pessoa possa ter um pensamento muito diferente, ela vai trabalhar pelo coletivo, né? Então, nesse sentido aí, eu percebo que existe bastante respeito, né? No comércio e nas repartições públicas, eu sempre digo que existe uma espécie de um manual que eles têm que seguir, né? Então, a pessoa pode estar aí mal-humorada, não está com vontade de trabalhar no dia, mas ela vai seguir essas regras que estão no manual. Vai atender bem, né? Não importa o seu estado de espírito, né? Porque culturalmente já está na cabeça do povo japonês isso. Já desde criança na escola já vem aprendendo a questão da hierarquia, né? Todos esses detalhezinhos ela já vem sendo trabalhada desde pequeno. Então isso aí já é cultural. Às vezes a gente olha para a pessoa e a gente pensa, nossa, o povo japonês é tão sereno, tão respeitoso, mas a gente não sabe o que essa pessoa está passando por dentro, né? Era por essa pressão aí de ter que manter essa serenidade, pode ser que por fora ela demonstre isso, mas por dentro não. Aí isso vai gerando o quê? O estresse, né? Gera depressão e por fim aí acabam aí tirando a própria vida. Essa é a forma que eu enxergo as coisas aqui. Não sei se isso é uma realidade, é uma verdade aqui, né? Mas é dessa forma que eu entendo que as coisas aconteçam aqui, né? Por exemplo, o número de suicídio em adolescentes e crianças, tá? Inclusive de ensino aí fundamental,
parece que tem aumentado aí nos últimos anos. E isso é um fator preocupante para o governo. Agora, por que acontece isso? Também por questão do bullying, né? As crianças não chegam uma hora que elas não suportam mais, né? A gente percebe isso pelas cartinhas que elas deixam, né? Elas deixam as cartas dizendo que não suportava mais tá sofrendo assim e que a saída dela foi essa, né? De tentar fugir desse sofrimento, né? Então, é uma coisa muito complicada aqui no Japão. Muitas vezes a gente quer só enxergar o lado bom. Então a gente vai enxergar que aqui os japoneses são bem respeitosos. Então quem enxerga o lado bom, o que vai fazer? Ele não vai levar em consideração esse fator aí do bullying, né, do suicídio, passa meio que despercebido. Não que não exista, mas a pessoa não vai dar muita atenção para isso. E eu acho que isso é do ser humano, né? Eu mesmo não fico pensando muito nesses detalhes, né? Desse lado negativo. A gente lembra disso quando a gente vê notícias, né? Sobre isso, quando a gente escuta alguma coisa de que aconteceu, né? Então a gente não fica pensando só nisso. A gente vai sempre estar enxergando o lado bom. Eu acho que é assim que tem que ser a vida. E perguntaram também se qual a influência do budismo em relação a tudo isso, né? E na questão aí da serenidade, talvez o budismo tenha uma grande influência, né? Porque o budismo ele preserva a vida, né? A parte espiritual é muito importante e o budismo também tem um ensinamento aí que faz com que a pessoa consiga aí como que é superar o sofrimento. Então, se você for pensar por esse lado, eu acho que não deveria ter tanto essa questão aí da taxa de suicídio ser tão grande aqui, né? Mas por que é assim? Nossa, hoje está passando bastante carro. Por que é assim? Justamente por conta disso, né? Por exemplo, o budismo ele prega muito essa questão aí de você tentar administrar seu sofrimento. E eu penso assim comigo, né? Que isso pode deixar a pessoa aí, tipo, ela não consegue demonstrar o que está sentindo, né? E isso no interior dela vai acumulando e vai gerando esse estresse, né? E ela não desabafa. Então, não sei. Eu estou colocando aqui o meu ponto de vista. Não estou falando que é por isso. Não estou afirmando, né? E aí, pessoal, o que vocês acham aí com relação a isso aí? O que faz com que essa taxa seja tão alta assim? Entre os países desenvolvidos, o Japão parece que ele está numa colocação aí bem alta aí, né? Me perguntaram aí também uma vez o que se comemora aí, né? E eu soltei um vídeo aí com a queima de fogos. A gente está no verão aqui, no verão tem muito, né? Toda a cidade aí tem aí a sua queima de fogos, né? E isso aí é uma forma aí de fazer o quê? De confraternização aí do povo, né? Existe também aquele lado assim das pessoas que se isolam, né? A gente vê muitos casos assim e algumas pessoas aí com esse isolamento, né? Caem numa depressão profunda e acaba aí também tirando a própria vida. Então são N fatores, não dá para você citar aí um fator único, né? Para que isso aconteça. Então, assim, no meu modo de ver, existe aí a pressão da sociedade, tanto na vida escolar quanto na vida profissional. Existe também esse lado aí que tem muita gente aí que com a solidão, né, com essa vida solitária, acaba caindo em depressão, acaba tendo problemas aí de saúde mental. Então são coisas que mexem aí com o psicológico da pessoa e acaba abalando, né? Tem esse fator aí do bullying também. E deve ter outras coisas aí que também influenciam e que eu não tenho conhecimento. Agora, o que eu acho
Assim, eu achei muito estranho. Teve uma menina, acho que era do ensino médio, eu não lembro agora, hein? Acho que era adolescente. Ela se atirou na frente do trem. E é aqui, perto da região onde a gente mora. E isso aí virou notícia, né? Na cidade. E eu lembro que naquela época, os japoneses da fábrica, assim, falavam sobre isso com uma naturalidade tão grande que aquilo me deixou meio espantado. Como é que uma pessoa tira a própria vida e o pessoal conversa numa serenidade, como se fosse uma coisa do dia a dia. Parece que é uma coisa normal já para eles, né? Então isso tudo é de cultura. É complicado explicar esse tipo de coisa. São comportamentos bem diferentes do que a gente está acostumado. No início do vídeo, eu até citei que acho que o comportamento do povo japonês ia mudar, né? Porque como eu tenho contato com o pessoal de mais idade e com o pessoal mais novo, a gente percebe essa diferença aí, né? A gente vê, por exemplo, a turma não fala aí que o povo japonês é um povo frio, apesar de existir todo esse respeito, todo mundo acha que é um povo frio, né? Por quê? Porque muitas vezes o povo japonês ele respeita tanto o próximo que ele não quer incomodar, né? De forma alguma. Então, por conta disso aí que muitas vezes o povo japonês é visto como um povo frio, mas se você pedir ajuda, obviamente eles vão estender a mão para você, entendeu? É que eles não é igual ao povo brasileiro que se oferece, né? Então, se você pedir alguma coisa, você vai ter o retorno, sabe? E você vendo aí, por exemplo, antigamente, na geração anterior, isso eu vou dar um exemplo assim das coisas que acontecem lá na fábrica, né? Por exemplo, o rapaz lá, ele tem filho agora. Ele estava comentando que ele ia tirar um dia de folga porque o filho ia ter um trabalho, uma apresentação, e ele queria não, ele nem ia na verdade, né? Aí a menina, a filha, né, na verdade, pediu para ele, perguntou: "Ah, papai, você vai estar lá para ver minha apresentação?" Aí ele falou que não, vai estar trabalhando, não vai dar. Aí disse que ela ficou triste. Aí por essa questão ele pediu lá um dia de folga e foi lá ver a filha, a apresentação da filha. Aí eu perguntei para ele: "Ah, mas hoje em dia é normal isso, né? É, o pai participar também." Ele falou que hoje, sim, já está mudando bastante. Ele falou: "Meu pai, por exemplo, em toda a minha vida escolar, ele só foi uma vez lá na escola ver um trabalho dele, né? Na verdade, antigamente quem participava eram as mães e o pai trabalhava, né, para sustentar a casa. Então isso aí diz que já era uma de praxe isso, né, cultural. Então ninguém achava estranho a não presença do pai, né? E ele fala que hoje já está mudando muito, né? Ele fala: "Meus amigos, né, que são da minha idade, eles vão, né, sempre quando tem algum trabalho, eles vão lá para assistir, né, e dar uma força para os filhos." Então, né, nessa questão, eu acho que vai mudar, não só nessa questão, mas tá, muitas tradições aí vem caindo no esquecimento também. Então, algumas tradições que são boas também, infelizmente, eu acho que vai acabar. Nessa questão que eu falo que vai existir uma mudança, vai ser bem diferente aí dessa geração para frente. Como ainda tem aí os avós dessas crianças de hoje, né? Ainda, então persiste aí uma certa parte aí, um pouco da tradição. Mas na hora que essas crianças crescerem, né, os pais dessas crianças já têm um pensamento diferente. Então acho que é aí que vai ser uma mudança mais drástica, né? Então o Japão vai ser um novo Japão aí daqui para frente. Eu acredito assim, né? Penso eu. Talvez isso não venha a acontecer, mas pelo que eu vejo, né, que eu tô sentindo, é assim. Beleza? Eu não sei se eu consegui falar tudo ou esclarecer aí essa questão, né? Eu só sei que o respeito tá caminhando junto aí
com esse bullying, com o suicídio, com a depressão. Então é uma coisa muito estranha para mim e difícil de explicar. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!